Olá, meu nome é o professor Wycliffe Nobre, eu sou pedagogo, mestre na educação e também estou agora fazendo o curso de segunda licenciatura em História pela Faculdade Estácio de Sá. Estou hoje aqui com o intuito de trazer, através desse vídeo, a conclusão de um trabalho na área de didática. Então, vamos lá. Me acompanhem dentro dessa aula que eu vou preparar diante de todos aí, para que vocês possam ter a oportunidade de trilhar o conhecimento pelo qual eu tive a oportunidade também de conhecer. Bom, eu quero falar hoje sobre a inclusão, e coloquei esse como título no meu trabalho, a inclusão, uma via de mão dupla. Bom, no começo desse trabalho, a nossa intenção aqui é aprender mais. Espera aí que tem um problema. Aprender sobre a relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva. Essa é a pergunta que foi colocada como nosso objetivo desse trabalho. Qual é a relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva? Para responder essa pergunta, precisamos entender a construção dos direitos do ser humano e a construção dos direitos do cidadão brasileiro diante dessa incumbência de também trazer a educação a todos, inclusive aqueles que têm alguma espécie de deficiência, de dificuldade, de limitação na aprendizagem e em outras limitações em geral. E o primeiro aspecto que nós entendemos, em primeiro lugar, é que a Constituição Cidadã de 1988 estabelece direitos e deveres a todos os cidadãos. E entre esses direitos estão incluídos aqueles que se abordam no artigo 5, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, no artigo 5º da Constituição brasileira, nos fala que todos são iguais perante a lei, independente qual seja a natureza. E qual que seja também, todos têm a mesma possibilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Logo, diante dos ordens da lei, independente de qual seja a limitação que o brasileiro tem, que cada cidadão tenha, ele tem os mesmos direitos. E entre esses direitos está o direito da educação. Já no artigo 6, ele diz assim: são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na formação dessa Constituição. Ou seja, é direito de todos os brasileiros também ter acesso à educação. E entre as questões também que nós podemos interrelacionar aqui, é o direito à infância. E a infância é o principal momento de desenvolver a educação. Por isso, todas as crianças têm esse direito garantido por lei. Todas as crianças brasileiras ou crianças que nasceram no território brasileiro ou pessoas que foram também receberam um direito de cidadania brasileira têm esse direito. Por isso, nós podemos aqui abordar que os direitos assegurados pela Constituição Federal nos dão um direito também à educação a todos. Continuando o nosso conhecimento a respeito dos direitos, os direitos que foram estabelecidos pela Constituição, nós encontramos leis que vieram como mecanismos de emendas parlamentares para aprofundar os direitos estabelecidos. E nós encontramos aqui na lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que é considerado como a lei do Estatuto do Deficiente. E no artigo 4 diz: todas as pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidade, como as demais pessoas, e não sofrer nenhuma espécie de discriminação. Ou seja, esse artigo garante que todas as pessoas devem ser tratadas por igual, e por isso elas têm que ter os direitos iguais, entre eles o direito à educação. Se nós trabalharmos mais especificamente para as crianças,
podemos entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem a corroborar na Lei 69, barra de 1990, no artigo 55, de que as crianças têm esse direito independente da condição física dela ou qualquer limitação. Descrevendo assim, os pais ou os responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Isso não há nenhuma diferenciação sobre as suas limitações físicas e intelectuais ou de locomoção ou qualquer espécie de limitação. Logo, todos têm o mesmo direito a acesso. E nós podemos corroborar também com outras declarações a níveis mundiais, como a Declaração Mundial de Educação para Todos, que foi instituída em 1990, também a Declaração de Salamanca, que foi instituída em 1994, que revoga os direitos a todos os cidadãos e às crianças, independente das suas limitações e das suas problemas que venham a dificultar o seu acesso à educação. E por fim, nós podemos entender também que as leis de diretrizes básicas, a LDB, da Educação Nacional, constituída em 1996, nos estabelece a condição de prolongar a real acesso às crianças à educação. Por isso, nós podemos entender que todo o argamassa de leis constituídas, desde a Constituição, a LDB, o Estatuto da Criança, várias leis e vários estatutos internacionais, estatutos do idoso, do deficiente, trabalha com um argamassa de base para garantir o acesso à educação, independente das limitações físicas e intelectuais, de capacidade motora, de fala, de comunicação, visual, auditivo, qual seja, todos têm o mesmo, devem ter o mesmo acesso à educação. Encontramos aqui no artigo 58 que diz assim: entende-se por educação especial da LDB, né? Entende-se como educação especial para os efeitos dessa lei a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente à rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E é interessante que sempre a gente fala que a educação é acesso àqueles que têm dificuldade, mas também é garantido por lei àqueles que têm super habilidades, que muitas vezes não são compreendidos dentro do sistema regular de ensino, que não são enquadrados dentro da uniformidade do ensino que muitas vezes os métodos antiquados acabam proporcionando aos alunos. Então, precisamos entender também que o sistema de ensino deve matricular todos os estudantes, cabendo às escolas organizadas para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Ou seja, a educação precisa estar preparada para receber essas pessoas. E quando nós vamos para o Plano Nacional de Educação, o PNE, entendemos que essa é uma das metas, das 20 metas estabelecidas. A quarta meta é a universalização da população de 4 a 17 anos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e alta habilidades ou superdotação, acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com as garantias de sistemas educacionais inclusivos, de sala, de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Ou seja, é uma das metas da educação, de que é estabelecida aqui no ano de 2025, de que todas as crianças que estão muitas vezes longe da educação, longe do acesso à escola, por ter algum tipo de limitação ou por ter super habilidades, elas estejam incluídas dentro da escola. E aqui, encerrando essa parte, podemos dizer que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garante o atendimento à diversidade humana. Sejam aqueles que têm alguma limitação ou aqueles que são extremamente hábeis
e extremamente habilidosos naquilo que fazem, todos eles têm que ter o acesso, eles têm que ter a garantia que é estabelecida pelas leis, com, com realmente mecanismos que venham a proporcionar um ensino a todos. Ou seja, toda criança tem o direito à educação, mas muitas estão na escola sem aprender. As leis estabelecem não apenas o acesso, numa inclusão pautada apenas a uma acessibilidade, corrimões, elevadores adaptados, salas com portas mais abertas, banheiros que tenham acesso para cadeirantes, informações em braille para aqueles que têm problemas visuais, informações em Libras, com pessoas com atendimento em Libras, mas muito mais do que acessibilidade, a educação precisa proporcionar aos alunos um conhecimento amplo, com técnicas, com desenvolvimentos, com habilidades que a educação possa proporcionar realmente um conhecimento geral. Nós entendemos que a educação avançou em muito e que hoje há um acesso inclusivo nas escolas, mas que há um caminho ainda muito grande para se alcançar um acesso que realmente educativo, educacional, em que as crianças, apesar das suas limitações, seja realmente levada ao conhecimento amplo, pleno e trazer a igualdade de conhecimento a todos que estão ali. O direito de aprender é maior do que ter acesso à escola. Por isso, entendemos que essa grande informação, essa grande caminho de uma avenida de mão dupla deve ser ter acesso à escola, mas não só o acesso à escola, mas o acesso ao ensino, à educação. Não basta termos alunos com dificuldades, com deficiências, junto na escola, se eles não alcançam a aprendizagem, às vezes com a sua própria limitação, às vezes não dentro daquele aspectos que a gente poderia imaginar dentro da normatividade, que a gente poderia dizer que da educação normal, que será que existe uma educação normal, mas dentro das suas capacidades e dentro das suas limitações, ter uma educação plena, ampla, integral em todos os aspectos. Por isso, cabe à escola, cabe às instituições de ensino, cabe aos mecanismos, às políticas públicas estabelecer realmente professores preparados, os chamados professores AEE, os professores especialistas que sabem lidar com cada uma das especificidades das deficiências, aqueles que sabem escrever e ler em braille, aqueles que conseguem se comunicar em libras, aqueles que sabem lidar com crianças com paralisias cerebrais, com autismo, com outras deficiências, com outros distúrbios da educação, eles devem ser preparados, adequados, remunerados e incluídos dentro do sistema educacional para que a educação especial possa realmente trabalhar não paralelamente à educação, mas junto, como uma força, como um braço, normatizando, orientando e direcionando todo o processo de ensino. Por isso, cabe aos sistemas de ensino a organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar os, as funções de instrutores, tradutores, intérpretes de Libras, de guias intérpretes, bem como de monitores ao cuidado dos estudantes com necessidades de apoio, nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no cotidiano escolar. Precisamos, assim, compreender que a escola, como comunidade escolar, como educacional, comunidade educacional, precisa estar preparada. Mas quais são as ações relevantes para a implementação de um projeto educacional fundamentado nos princípios da inclusão escolar? Precisamos compreender que ela precisa estar preparada para preparar não só aqueles alunos que vão estar em contato com um novo ensino, com um ensino não meramente só especializado, mas com um ensino onde há pessoas de diversas outras dificuldades, incluir com pessoas nos aspectos entre parentes normais e ter toda essa multiforme espaço aberto de inclusão e espaço aberto de diversidades, precisamos não só preparar o aluno que entra nesse aspecto, mas também aqueles que vão receber. Por isso eu posso dizer que existe
duas ações muito importantes dentro da educação especial, da educação inclusiva. Primeiro, preparar os alunos inclusivos para a escola e para a sociedade. Damos a entender e a primeira barreira que eles precisam entender de inclusão como indivíduos, como cidadão, vai ser o acesso à escola. Ali eles vão lidar com pessoas, eles vão lidar com dificuldades, eles vão lidar com desafios, eles vão ter que desenvolver habilidades de comunicação com outras que têm outros tipos de deficiência, lidar com pessoas que não têm uma deficiência aparente. Por isso, eles precisam ser preparados e com a socialização que a escola proporciona para eles, essa mesma socialização vai prepará-los para as condições que eles vão ter que lidar na sua vida adulta, no seu mercado de trabalho, nas suas condições. A escola não só prepara eles para lidar com os desafios do ensino, mas preparam eles para lidar com os desafios da própria vida, a socialização. Mas o segundo aspecto que precisamos entender dentro da educação inclusiva é preparar os alunos títulos normais, os alunos que não têm uma deficiência aparente, para receberem os alunos inclusivos na escola. E por isso, quando nós preparamos eles, quando abrimos espaço, quando abrimos diálogo, quando trabalhamos com as diferenças, quando trabalhamos com a inclusão em todos os aspectos, nós estamos preparando todos os cidadãos que saem ali, todos os cidadãos que saem ali da escola, preparados para lidar com o diferente, para lidar com as multiformas da representação humana. Precisamos entender que muito mais do que um aluno que vem com uma deficiência, ele é incluído na escola, isso é benéfico para ele, mas os outros que estão ao redor é muito mais benéfico. Por quê? Porque eles estão mudando a sua concepção, entendendo as diferenças, aceitando o diferente, sabendo lidar e vendo que aqueles alunos não são tão diferentes quanto eles imaginavam. E quebrando as barreiras, quebrando os preconceitos, mais tarde eles vão aceitar colegas na área de trabalho, vão lidar e trocar informações, vão descobrir a respeito das multis formas de comunicação, de expressão, e também vão perceber, através do exemplo dessas pessoas que vivem essas limitações, uma resiliência, uma capacidade para enfrentar os desafios da vida. Eu posso contar aqui na minha história, rapidamente, dentro desse trabalho, que eu fui uma espécie de criança inclusiva. Na década de 90, eu estudava e, por isso, eu tive vários problemas na educação, fazendo com que eu reprovasse 4 anos na educação básica, 4 vezes. Por isso, eu não sabia ainda que, na verdade, eu tinha um déficit, uma dificuldade neurolinguística. E mais tarde eu descobri que isso era por causa da dislexia. Em alguns momentos eu me senti excluso, me sentia rotulado pelos meus colegas, por alguns professores da área da educação, por, por, por mim mesmo, rotulado como burro, incapaz, é, que não tinha condições de seguir adiante. Ouvi de um professor dizendo que eu jamais iria aprender a ler e escrever, e por isso eu me senti muito excluso. E eu tive um acesso, eu tive um apoio muito grande de alguns profissionais da minha própria família, e mais tarde, com um diagnóstico, com um preparo desses próprios profissionais, eu pude ser incluso. Mas eu lembro de um exemplo que eu passei numa escola em que eu estudei lá no interior de São Paulo, em Mogi Guaçu, por eu estudar numa escola particular, porque eu não tinha muita facilidade do ensino, então meu pai investiu muito por ele ser professor, minha mãe também. E eu estava estudando nessa escola e veio um menino que tinha sérias limitações físicas. Ele não tinha uma orelha, ele tinha problemas auditivos, um aparelho muito grande que ele carregava no pescoço. E quando eu tive acesso a essa criança com problemas de mobilidade, de comunicação, aquilo abriu na minha cabeça uma visão muito mais ampla, porque antes eu me sentia excluído e agora eu via naquela criança uma criança com mais dificuldades, com mais limitações, vencendo, aprendendo, e aquilo era extremamente inteligente, e aquilo me inspirou e aquilo me deu possibilidades para seguir os estudos. E aqui é a motivação grande de eu ser um educador e poder trabalhar.
Já tive a oportunidade de trabalhar com o professor AEA, que não é exatamente professor especialista na educação, mas um professor que dá um apoio a crianças com dificuldades no contraturno, numa educação avançada para aqueles que têm dificuldade, e isso tudo é graças às experiências de inclusão, poucas que eu tive no meu meio. Por isso, as crianças também devem passar pelas mesmas experiências. Ah, Dentro desse trabalho, nós podemos concluir aqui, encerrar aqui, dentro da proposta que foi estabelecida para essa matéria de didática, um breve planejamento educacional, de um projeto que nós podemos incluir. E eu vou aplicar diretamente a uma sala que eu já estou dando aula de história, apesar de já ser pedagogo, agora estou começando, junto com essa licenciatura, dando aula de história para uma turma de sexto ano. Então, vamos caminhar aqui para dentro desse planejamento. Primeiro, o nome desse projeto eu coloquei como um projeto Vivências, ou Vivenciando, dando a possibilidade das crianças, dos alunos do sexto ano, dos pré-adolescentes do sexto ano, vivenciar as limitações e vivenciar o mundo das crianças inclusivas, dando assim a possibilidade de haver uma identificação e também para que as crianças inclusivas sejam aceitas e se sintam parte de um grupo. Ah, Qual é o tema a ser trabalhado? É a empatia, que no grego quer significa o quê? A capacidade de compreender os sentimentos e as emoções do outro, colocar-se no lugar da outra pessoa. Então, hoje nós vivemos uma sociedade muito egoísta, uma sociedade muito materialista, uma sociedade muito, apesar de ter acessos muito grandes na comunicação, são pessoas muito individualistas, cada um no seu canto quadrado, conhecem, são amigos de milhões de pessoas, têm várias curtidas nas suas redes sociais, mas poucas amizades, poucas proximidades. E nós devemos trabalhar esses valores dentro da educação e trabalhando assim como um caminho que proporciona a inclusão de todos ali no ambiente escolar. Bom, quem é as séries ou os anos que serão contemplados? Eu vou trabalhar mais especificamente com a turma do sexto ano, nas aulas de História e Geografia, trabalhando com eles assim essa temática. Eu escolhi o mês de setembro para trabalharmos, uma vez que no dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadores de Deficiência, e foi instituída assim a data pela Lei 11.183 do ano de 2005. Então, esse mês já estou trabalhando com os alunos a respeito de inclusão e a respeito dos direitos, né, dos direitos, das conquistas dos direitos humanos com os alunos do sexto ano. E agora eu vou trabalhar com eles também dentro desse projeto para que eles possam entender a respeito da empatia e do acolhimento às crianças com uma espécie de algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação. Inclusive, nesse turma do sexto ano, eu tenho um aluno com Asperger, né? E outros alunos com TDAH, também com hiperatividade. Então, é bastante interessante que a gente possa trabalhar com eles. O período em que o projeto será trabalhado, então, será o mês de setembro. Quais são os objetivos? O primeiro objetivo desse projeto é promover a empatia e minimizar os preconceitos e as discriminações que normalmente acontecem quando a gente não conhece. Quando a gente não conhece o outro, a gente cria preconceitos, desenvolve conceitos equivocados a respeito da pessoa. E só a convivência e o compartilhamento de ideias podem realmente estreitar laços, quebrar barreiras. O objetivo geral é proporcionar aos alunos vivências, as limitações e a capacidade de adaptação dos alunos especiais inclusivos. Ou seja, a gente precisa mostrar para os alunos que eles têm umas limitações e eles passarem por essas limitações vão fazer com que os alunos consigam se colocar no lugar do outro, sentir na pele essas limitações, mas ao mesmo tempo também sentir na pele a capacidade de adequação, a capacidade de superação, de resiliência que esses alunos mostram
através da sua vivência no meio escolar. Então, alguns aspectos, alguns objetivos específicos. Proporcionar empatia nas crianças, sim, empatias nas crianças sem ou com limitações, desenvolver a perseverança e a resiliência entre as dificuldades, diante as dificuldades que eles vão enfrentar, e permitir a troca de experiência entre os outros. Então, há uma aprendizagem aqui mútua. Tanto que as crianças que têm uma certa limitação vão mostrar que eles se adaptam, que eles se adequam, que eles superam as suas dificuldades e, inclusive, desenvolvendo habilidades superiores em determinados sentidos que muitas vezes são abafados por quando a pessoa tem acesso a todos os sentidos, no caso, como uma pessoa que tem deficiência auditiva consegue desenvolver o tato, ou consegue desenvolver a visão, que aqueles que têm uma deficiência visual consegue desenvolver o tato, a audição e assim por diante. Isso é muito importante para todos os alunos. E qual é a justificativa desse projeto? Precisamos não apenas preparar a escola, ou seja, a estrutura, o funcionamento, os funcionários para a inclusão, mas precisamos incluir os alunos em cada realidade. E é um caminho de duas vias. Todos saem ganhando. Não há um bene, uma, bene, uma, benefi, benef, uma não há apenas um ganho para apenas as crianças que são incluídas, que estão ali sendo aceitas pelas leis, mas ali também há um ganho para todos os alunos que estão ali, em toda a comunidade. Todo mundo sai ganhando, todo mundo ganha com o desenvolvimento da inclusão no meio escolar. Por fim, nós precisamos entender que essas avaliações podem ser feitas através de textos realizados, atividades, escritas, redações, vídeos, dando possibilidade para que as crianças que têm algum tipo de dificuldade na escrita também possam se manifestar. E eu quero dar aqui uma, um testemunho de que se eu estou hoje escrevendo aqui, se hoje eu estou evitando de escrever esse trabalho, apesar de já ter passado por várias etapas, ter feito dissertações, TCCs e em diante, é porque eu fico muito mais à vontade na oralidade, na apresentação oral, na apresentação verbal, por causa justamente das minhas limitações da dislexia. Então, nós precisamos proporcionar mecanismos de avaliação também que sejam inclusos, que sejam também voltados para a inclusão, para a educação especial. Eu encerro então essa minha aula dizendo que os mecanismos, os métodos usados como estratégia para esse caminho, para esse trabalho, vão ser jogos e brincadeiras com limitações visuais, auditivas e motoras. Ou seja, brincadeiras normais como corre com tia, pula-pula, pega-pega, brincadeiras e jogos que nós estamos acostumados a fazer, atirei o pé no gato, utilizando assim limitações para os alunos, ou seja, tampando seus olhos, colocando fones auditivos para impedir a sua percepção auditiva, amarrando pernas, amarrando braços, é, colocando, se possível, numa cadeira de roda ou numa muleta, para que essas crianças possam sentir o que as próprias crianças que têm algum certo de limitação, elas vivenciam e assim desenvolver empatia, como já foi falado. Então, brincadeiras e jogos através de limitações visuais, auditivas e motoras são a metodologia e as estratégias utilizadas para esse trabalho, para esse projeto no meio ali das crianças. A gente já está usando isso no meio ali da turma do sexto ano, também com os alunos do quinto ano também, e nós estamos realmente tendo bastante é, bastante resultados e trazendo às crianças realmente essa empatia e também a resiliência, a capacidade de superação. Bom, quais foram as referências que eu utilizei para esse trabalho? Eu utilizei três trabalhos aqui, que eu posso citar, que são as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a da Secretaria da Educação Especial e do MEC, do ano de 2001, a Base Nacional Comum Curricular,
da educação especial e as políticas nacionais de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Dessa forma, eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos que nos acompanharam durante essa aula. Espero que eu tenha alcançado os objetivos desse trabalho e possamos nós, como educadores, realmente abrir os nossos olhos para o trabalho inclusivo. Não possamos deixar que muitas vezes as limitações do nosso preparo, que as condições que muitas vezes nos é proporcionado, seja na educação é, pública ou na educação privada, e que não sirvam de desculpas para muitas vezes nós sairmos da nossa responsabilidade de fazermos o nosso trabalho, que é educar a todos, que as limitações que vierem, que os direitos que precisamos ainda conquistar, que as lutas ainda por melhores condições para esse trabalho seja realmente efetivado da sua plenitude, possa ser partir de nós como educadores. Não ficamos esperando que políticas públicas, que governantes, que políticos venham proporcionar o nosso trabalho para depois dizermos, tá, agora estamos com condições de executarmos. Há um caminho muito longo ainda para ser alcançado. Há muita coisa que a gente ainda pode fazer, mas nós precisamos começar esse trabalho. E, como sabe, com os resultados acontecendo, nós vamos ver muita coisa ainda sendo desenvolvida e caminhando ainda para uma inclusão realmente efetiva, real, que não só apenas dê acesso, mas que desenvolva a educação plena, integral a todos os alunos. Tchau e até a próxima oportunidade.